Ó, o Vasco foi derrotado pelo Bahia com uma expulsão polêmica. Na Arábia, o Totó ia ficar jogando aviãozinho de dinheiro Rodou. lá, né? Ainda com o técnico interino no comando, o Vasco visitou o Bahia na Fonte Nova e saiu atrás do placar logo aos 7 minutos de jogo. Tassiano recebeu e arriscou de fora da área. A bola desviou no zagueiro Maicon e entrou. Bahia 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Cruz Maltino esboçou uma reação. E em cruzamento de Lucas Piton, Paulo Henrique só encostou para empatar, 1-1. No segundo tempo, Davi foi expulso após deixar o braço no rosto do lateral Gilberto do Bahia. E com 1 a menos, o Vasco viu o Bahia com Estupiñán desempatar o jogo, dando números finais à partida. Bahia 2, Vasco 1. Com o resultado, o Cruz Maltino está na 15ª posição na tabela, a 1 ponto do Z4. Uma palavra. Eu achei que não ia mais tocar. Eu achei que essa música só ia tocar pra você na segunda. Olha ele aí, ó. E agora a gente virou inimigo, você sabe, né? Hoje é o quê? Quinta-feira? Hoje é amanhã. Eu nem falo com você. Vene, pergunta pra ele quem que foi o destaque. Vai sobrar pra alguém. Quem é? A gente foi prejudicado Olha o ontem. corte, Pedrosa. Vai sobrar pra alguém. Ó, eu não vou negar. Vocês sabem que eu não fico em cima do muro. No final de semana, tamo junto, Vascão. Tamo junto, Vene. Óbvio, pô. Você acha que eu vou torcer pra você, que pode me ultrapassar ali? Ué? Pergunta pra ele se ele gostou do Vasco. Você gostou do Vasco da Gama e da arbitragem? Não. Não, a arbitragem depois. Ah, tá. Do Vasco da Gama. primeiro. Gostei. Lembrando que no primeiro tempo o Vasco tomou um gol logo no início, né, antes dos 10 minutos, e aí sempre fica aquela pergunta De pro novo, torcedor né? vascaíno, como é que o time vai reagir, como é que vai ser? E na verdade o Vasco teve uma postura muito bem feita, conseguiu manter o plano de jogo. Lamento a forma como o Maicon naquele momento ali acabou dando um carrinho completamente distante. Eu até fico em dúvida se ele escorregou, se ele foi dar o carrinho, mas de qualquer forma não tinha a mínima necessidade dele tentar intervir no lance, porque o Léo Jardim tava inteiro, porque o Tassiano tava longe pra caramba e o chute dele ia nas mãos do Léo Jardim. Então, assim, pra mim o Maicon interviu de uma forma muito errada e matou o Léo Jardim naquele lance, mas depois o Vasco, como eu disse aqui, manteve o plano de jogo, que era justamente o que a gente falou ontem aqui. Utilizar as transições rápidas, utilizar seus jogadores para pegar o Bahia no contragolpe. O Bahia é um time, tecnicamente, muito melhor do que o Vasco da Gama. É uma equipe que consegue controlar o jogo, que tem vários grandes jogadores, que tem um meia na lateral esquerda, que tem um Gilberto que joga espetado, fora o meio-campo que a gente sempre destaca aqui. E mesmo assim o Vasco conseguiu ferir o Bahia. Justamente, para mim, um dos jogadores que mais tem crescido com a chegada do Rafael Paiva nesse time, que é o Adson. O Adson ontem teve uma liberdade imensa, não só para jogar do lado direito, mas também para jogar como um meia flutuando. E ele acha o passe para o Paulo Henrique acaba perdendo o gol, depois o Adson volta de novo para a partida e aí volta naquilo que a gente falou ontem aqui, o Lucas Piton. Ele participa do gol, dando a opção, ele consegue ser muito efetivo nesse passe para o Paulo Henrique e o Vasco empata a partida. Inclusive a partida que o Lucas Piton fez ontem é um negócio assim, assustador, porque ele não só foi importante assistindo para o Paulo Henrique, mas também defensivamente. No segundo tempo, e aí é o que mais revolta os vascaínos sem dúvida alguma, até os 14 minutos da partida, por mais que o Bahia tivesse tido controle no primeiro tempo, o Vasco fazia um jogo até melhor do que o Bahia. E, surpreendentemente, lúcido, conseguindo construir, girando a bola, tentando encontrar os espaços, os jogadores não estavam com a bola queimando no pé, e aí entra o nosso querido João Vitor Gobi, que toma uma decisão completamente patética, que é o árbitro, e expulsa o David numa... Eu não vou nem falar que é simulação do Gilberto, porque, na verdade, o Gilberto não simulou. Porque quem pega na cara do Gilberto é o ombro do Everton Ribeiro, não é a mão do David. E aí o David, que já tinha um amarelo, toma um cartão que pra mim é completamente exagerado, um absurdo. Depois a justificativa do VAR é pior ainda. E o Vasco... Difícil, né? Difícil. O Rafael Paiva até consegue reforçar as laterais, coloca o Pumita, coloca o Leandrinho, aí utiliza depois o Zé Gabriel e o Sforza para oxigenar. Eu acho que a ideia do Paiva para segurar o resultado foi muito bom. E o resultado, quando você fala, é o empate. Exato. Tava empatando, né? Ser prejudicado e conseguir levar um ponto para casa, para mim é vitória. Sim. E aí o Bahia acabou achando o gol pela qualidade do Bahia. Eu sempre falo isso aqui, o Bahia não tem nada a ver com isso. O problema é sempre a arbitragem vergonhosa. É uma piada de mau gosto que a CBF faz com o Campeonato Brasileiro. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Ah, Pedro, você só reclama quando acontece com o Vasco. Não, eu reclamo aqui diversas e diversas vezes. Inclusive, reclamei não tem 15 dias do Hulk sendo expulso contra o Palmeiras e que desequilibrou o jogo. Aí você imagina, se Atlético e Palmeiras tem desequilíbrio, imagina Vasco e Bahia, né? É muito pior. Então, CBF, você é uma vergonha. Eu só discordo do Pedrosa em uma coisa. Eu acho que o Bahia tem a ver sim.
Porque se o Bahia viesse publicamente dizer que a expulsão foi de maneira injusta, a gente ia começar a entender que os clubes querem melhorar o produto do futebol brasileiro. Nunca vai acontecer. Esse é o ponto. Eu abri o programa falando sobre isso. Esse é o ponto. Eu acho que o Rogério Ceni é um cara que tem muita personalidade, ele poderia muito bem chegar e falar: sim. A gente venceu, beleza, mas eu quero deixar aqui minha reclamação em relação à arbitragem. Porque a arbitragem errou na expulsão do David. E de fato foi errado. Sim. Então, assim, eu acho que o Bahia tem a ver. Porque se tivesse preocupado em melhorar o futebol brasileiro, o produto e a arbitragem brasileira, teria reclamado dessa expulsão. Eu já falei, eu acho que todo mundo tem a ver. Por quê? Você pode não concordar com a forma como o John se manifesta. Eu já falei, tem uma questão linguística, tem a questão cultural, o entendimento de como você se comporta e tal. As pessoas podem não concordar, mas o que eu vejo o John Textor fazer é tentar melhorar. Posso não concordar a forma da acusação e tudo mais, beleza. Mas assim, eu quero que vocês me falem quem tenta melhorar a arbitragem do Brasil. O povo só reclama, e é nesse sentido. Me prejudicou, backdrop, e vai embora. Aí no próximo jogo, pressão desse time, vamos pro outro. Aí o outro que erra. E assim não tem Amanhã fim. vai ser o Bahia, Exato. Amanhã vai ser o Flamengo, amanhã vai ser o Botafogo, o Juventude. Vamos ver o que por aí a vai. nossa princesa da arbitragem do SBT, a nossa Nadine Bastos, achou dessa expulsão. Fala, Nadine. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Tivemos um lance que gerou muitas reclamações no jogo Bahia e Vasco, que foi a expulsão do David pelo segundo cartão amarelo. Na minha opinião, o jogador não deveria ter recebido o segundo cartão amarelo nessa disputa com o Gilberto. Eu não entendo que ele usou o braço de uma maneira indevida. Então aqui, na minha opinião, o jogador não deveria ter recebido o cartão amarelo nesse lance. E lembrando que o árbitro de vídeo ele não pode ser acionado por se tratar de um segundo cartão amarelo. Da Nadine, então tá aí a mesma opinião do Pedrosa, é a minha opinião também. Sim ou não é a sua opinião também, minha Pedro? opinião É a também, mesma opinião, tá aí mais uma lambança da arbitragem no futebol brasileiro, mexendo no resultado de um time que nesse caso foi o Vasco. Fala galera, tudo bem? Vamos comentar mais um conteúdo do nosso Vascão, créditos e agradecimentos ao SBT Esportes. Vamos lá galera, temos a boa notícia, Dimitri Payet estará de volta no jogo contra o Botafogo no final de semana. Graças a Deus, pois infelizmente o Vasco tem David e Matheus Cocão de desfalque por cartões tomados. Com a volta do francês temos plenas condições de sair com resultado positivo nesse clássico, vamos pra cima, que o time jogue nessa mesma crescente, dos últimos 2 jogos. Arbitragem rapaziada, não há o que falar mais, foi uma decisão unânime de todos os comentaristas, não teve um pra dizer que foi expulsão justa, todos os programas pontuaram que foi um erro de arbitragem, erro gravíssimo que interferiu diretamente na rodada, precisamos da vitória no clássico para dar uma fugida da zona, seria um ótimo resultado. Vamos torcer. É isso rapaziada, ajude nosso canal, inscreva-se, deixa o like. Comenta muito sua opinião, tamo junto. Saudações vascaínas.